Boa noite. Hoje é 20 de janeiro, 2021, dia 8 de Shevat, 5781. Parashat Bo. A gente está no Shabat, que esse vai ser o Shabat Yud Shevat. Justamente o dia importante de Yud Shevat, que é o dia que representa dois momentos importantes ligados a Estalkut, a Ilula, a ascensão às alturas celestiais do Rebbe anterior e o Rebbe de Lubavitch assumindo a liderança do movimento Chabad e do judaísmo e, de certo modo, no mundo inteiro no dia Yud Shvat, 1950 e 51. A pergunta é resiliência. Resiliência é uma palavra muito na moda, que está sendo usado muito e que está ligada a conseguir aguentar, resistir, não se abalar, se adaptar. Muito na moda porque a gente está sendo exigido muito isso nessa época do corona, que já está indo para o 11º mês. Mais uma coisa ligada ao número 11, ao 10 e ao 11, que a gente talvez consiga ver um pouco hoje, né? Yud Shvat, Yud é 10, Shvat é o 11º mês, está ligado ao 10 e 11. E a resposta é não. Pode ser muito controverso isso, eu vou explicar um pouquinho. Deveria investir bastante tempo para explicar melhor sobre isso, mas de cara, representando um certo choque, a ideia é que não devemos ter resiliência nessa época. Quer dizer, melhor explicando, não é o principal. Tem que ter resiliência sim, porque é difícil viver no mundo como estamos agora sem ter resiliência. É um princípio judaico, inclusive, mas não é o principal. O principal princípio é atuar, atacar. Como eu falei, é o tema dessa época agora, que está representado pelo Yud Shvat, o Mamar Bat Legani, que está ligado a essa época de Yud Shvat e, consequentemente, essa época do final do exílio, da Galut e o começo da Geulah, que a gente tem que entrar nessa guerra, na guerra do bem, na guerra para que a gente conserte e transforme o mundo e transforme a escuridão em luz. Então, com resiliência, de uma forma passiva, aguentando, a gente não muda o mundo, a gente não transforma o mundo, a gente não consegue melhorar e muito menos melhorar o mundo de uma forma global. Para isso tem que ter ação. E é esse mundo que a gente está aqui agora. Então não é suficiente ter resiliência. Vamos entrar em mais detalhes, só para não esquecer de explicar essa figura, essa foto, a imagem do fundo é de neve. Neve está ligado com o nível de Keter, de corona, de coroa. Mas fica por isso mesmo, não vai dar para explicar muito sobre isso não. É o pano de fundo ligado a essa beleza da neve, essa pureza da neve, que está ligado ao nível de Keter, que é o nível que é global e que abraça o mundo inteiro, e está ligado ao nível mais elevado em relação a Deus. Vamos falar sobre opostos, reunião de opostos, nomes e o que fazer agora, que a gente também falou sobre isso na aula passada. Minha informação, resiliência não, como eu falei, mas em compensação, resignação sim. Qual a diferença de resignação para resiliência? Então, resiliência, estou falando não em relação ao mundo, ao que está acontecendo na natureza, em relação ao corona, ao vírus, por exemplo. Não é simplesmente se adaptar para conseguir conviver e sobreviver. Sobreviver está ligado ao conceito de resiliência. É óbvio que a gente tem que sobreviver, mas sobreviver a gente não progride, não faz nada, não cumpre a nossa missão. Com resiliência a gente aguenta para poder cumprir nossa missão, mas a gente não cumpre nossa missão com resiliência. Agora, resignação sim, isso sempre. E isso, resignação, para entender um pouquinho melhor, porque resignação que está ligado com resiliência é sim, é uma aceitação, porque a resignação está ligado a Hashem, a Deus, aceitar os decretos
embora de um certo modo, né, o vírus, o corona também é um decreto, a gente não deve aceitar esse decreto, mas em relação aos decretos divinos de como o mundo se comporta, de como o que a gente tem que fazer, de fazer uma moradia para Deus nesse mundo, a gente tem que se resignar e cumprir como um soldado que tem que se resignar às ordens do comandante. Então isso sim, com relação à resignação, porque isso está ligado com a Hashem. Resiliência que está ligado com o mundo, a gente não tem que aceitar as leis, o que está acontecendo no mundo, a gente tem que procurar, como a gente tem visto, a vacina, a ciência e com certeza toda a parte espiritual também para poder enfrentar o que acontece no mundo. Não é simplesmente ficar passivo e, como telespectador, que é uma coisa muito ligada ao mundo anterior e que ainda tem nos dias de hoje, com novos costumes em relação a isso, mas que deve ser mudado porque a gente não é definitivamente telespectador. A gente pode ser telespectador no mundo superior, antes de descer para esse mundo. A alma é telespectadora lá em cima. Mas a gente aqui nesse mundo tem que agir, tem que fazer. Então, como eu falei, é um tema complexo porque tudo que acontece nesse mundo vem de Hashem. Então, a pergunta é, devemos aceitar tudo que vem dele incondicionalmente? Então, ter resiliência a tudo que vem de Hashem? A resposta é não. A gente tem que ter atitude. A atitude é fundamental em todos os tempos. Então, por exemplo, é a guerra, que a gente falou que está ligado muito com o tema do Bate Legani, desse mamar, que une o Rebbe anterior com o nosso Rebbe, e mais com o Testamento. É um manual de como enfrentar essa época que a gente está aqui agora. A gente tem que sim guerrear. A guerra não é com armas de fogo ou com morte e sangue. É uma guerra contra a injustiça, contra a maldade, contra a doença. De uma forma geral, não é só o Covid, né? São várias formas de doença, e não só doença física, né? É doença espiritual também, doença mental. É uma guerra contra a fome, no sentido amplo do que é fome, né? Fome também por conhecimento, né? Então a gente tem que combater a ignorância, a pobreza, o desemprego, a falsidade, a mentira, como a gente falou, transformar a mentira num pilar da moradia para Hashem, né? Do Sheker virar Keresh, e Kesher também, que é ligação, etc. No mundo. Então a gente tem que atuar no mundo, não é de uma forma resiliente, aguentando, mas sim atuante. É uma guerra. Na guerra não tem como ser passivo. Um soldado numa guerra, mesmo na trincheira, ele passivo, ele morre, né? Ele tem que se mexer, tem que fazer o que ele tem que fazer. Não adianta ele ficar, para isso ele poderia ficar na retaguarda. Na vanguarda, na frente de guerra, no fronte, a gente tem que agir. Não é só ser resiliente, mas tem que ter resignação, porque a gente está seguindo ordens do rei. Não é para citar, por exemplo, o que aconteceu em Manaus, no Brasil, ou no Amazonas, nessa época que a gente está aqui agora. Isso é uma forma errada de ser resiliente, não passivo. A gente não tem culpa, não é responsabilidade nossa. Sim, tudo que acontece no mundo é responsabilidade nossa. Eu vi, cabe aqui agora falar rapidamente, eu li uma história do Rabino Aaron Moss ontem, muito interessante, que fala sobre a grandeza do Chabad, né, do movimento Chabad ligado ao Rebbe de Lubavitch, que uma pessoa estudiosa, filósofa, em Israel, não aparentemente religiosa, estava explicando para o seu sobrinho que tinha virado Chabad, tinha virado religioso, que a grandeza, ele então, né, que não é religioso, entre aspas, falando que a grandeza do movimento Chabad, segundo o sobrinho, é porque era um exército que tinha um comandante. E justamente esse tio, que não é religioso, ele fala que mais do que isso é que a presença de cada emissário como soldado, cumprindo a missão e seguindo o que o comandante fazia, isso sim constitui a grandeza do movimento. E isso é a mensagem que a gente tem falado sobre cada um de nós se sentir
parte desse exército, ser um soldado que aceita as ordens do comandante e leva à frente essa missão que a gente tem. Então, a aceitação e resignação é com relação às leis de Hashem. Então isso tem que ter inclusive necessidade de techuvá, que é aceitar o que tem que ser melhorado, consertado, perceber os erros. Então isso tem que ter resignação. Como Davi Amelech, por exemplo, ele foi advertido, o rei Davi está ligado com Mashiach, né? A dinastia de onde sai Mashiach vem de Davi Amelech, da casa de Eudá, de David. Mesmo assim, ele aceitou, quando ele foi advertido pelo profeta Natan, que ele tinha errado quando ele usou de um artifício para poder se casar com a Batsheva. Ele, na mesma hora, ele agiu. Ele reconheceu, ele se dignou, não tentou justificar, nem discutir, nem atacar, nem se debater. Ele realmente fez o que tinha que ser feito. Isso tem que ter resignação. A mesma coisa em relação à nossa missão de iluminar o mundo. Não podemos fugir, como Yoná, por exemplo, foi conferida a ele uma missão de fazer techuvá numa cidade inteira, e ele, em primeiro momento, fugiu para um navio, depois se jogou no mar, a história famosa da baleia, e depois ele resolveu entender que ele tinha que realmente cumprir a missão dele. Então isso é uma coisa muito clara e está ligada com essa paraxá que a gente está aqui agora, na verdade, da semana passada, que não devemos nos acostumar com a escuridão. Isso poderia ser chamado de uma qualidade boa, a gente conseguir ver no escuro, ser resiliente. Mas um dos motivos que a gente foi tirado do Egito, e como que a gente foi tirado do Egito, e como a gente tem que sair, tem que ser retirado, e a gente sair, né? E Yetziat Mitzrayim não foi Hotziá de Mitzrayim, a gente não foi tirado do Egito, a gente saiu do Egito. A gente tem que sair da nossa escuridão, do nosso exílio atual. Foi Hashem Motzi etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Sivlot é traduzido como o peso, as dificuldades, a escravidão no Egito, mas também foi tirada da gente a paciência de aguentar, foi tirada da gente a resiliência de conseguir se adaptar numa terra difícil como Mitzrayim, e como está sendo agora no mundo inteiro. A gente tem que justamente sair dessa paciência, dessa resiliência, e atuar e atacar. Uma coisa interessante, essa aqui é uma árvore chamada sequoia, né, que ela existe bastante nos Estados Unidos. São árvores gigantes, de largura e de altura, e muito duradouras, né? Elas vivem por muito tempo. Elas são um símbolo da resiliência. E é uma coisa interessante, não é aqui um mérito agora, como que elas conseguem ser tão altas e sobreviver por tanto tempo. Não é porque ela tem uma raiz muito profunda. Na verdade, ela tem uma raiz muito pouco profunda. Mas é porque embaixo da terra, ela espalha suas raízes, se entrelaça com outras árvores. Então vira um grupo inteiro de árvores se entrelaçadas debaixo da terra, mesmo com uma altura baixa debaixo da terra, mas elas se entrelaçando, se unem e conseguem existir a ventos, a intempéries, a qualquer tipo de abalo, porque estão unidas embaixo da terra. Mas isso é um exemplo de resiliência positivo para a sequoia, que a gente também tem que ter, mas não é suficiente, porque não somos árvore e não somos nem mesmo animais, né? Nem simplesmente seres humanos. Nós temos que cumprir uma missão com os soldados que eu falei, seguindo o comandante, seguindo Deus, para cumprir essa missão na Terra, e não adianta simplesmente resistir, sobreviver e aguentar firme. Uma árvore fica parada no mesmo lugar, um animal se movimenta, mas a gente é mais do que isso. Não é só aguentar e se movimentar, é cumprir nossa missão. Uma primeira pergunta: a gente tem que transformar a escuridão em luz. Como que pode aceitar opostos, como a escuridão e a luz convivendo e ainda se transformando um no outro? Em princípio, onde tem, como está nessa paraxá da semana em Parashat Bo, onde tem escuridão, é uma escuridão física,
de um ponto de vista que ela era não só ausência de luz, ela era material, se podia tocar, sentir fisicamente a escuridão. Como pode a escuridão dar lugar à luz? Se ela é um oposto completamente, e mais ainda se transformar em luz. Isso está explicado no Mamar, uma coisa surpreendente aconteceu no Mamar nesse ano, que são 2 rodadas que tiveram, como a gente falou, o Mamar do capítulo, em relação ao capítulo 11 do discurso original do Rebbe anterior. Uma foi em 61 e outra foi em 81. Em 1961 foi muito interessante que o Rebbe falou, diferentemente de qualquer outro ano, 3 Mamarim, 3 vezes sobre esse capítulo 11. Como eu falei, a gente está vivendo uma época ligada ao 11 também, sem entrar nos detalhes, só lembrando que o Rebbe nasceu no dia 11 de Nissan, e ele assumiu o movimento Chabad no dia 11, né? Porque dia 10 de Shvat marca a elevação do Rebbe anterior, e no dia 11 foi quando o Rebbe efetivamente começa como líder novo, como continuação, na verdade, do Rebbe anterior, não é nem novo completamente. Então, nesse ano, ele falou 3 Mamarim, um na noite de Kabbalat Shabbat, que é muito não usual, e ele falou um dentro da Parashat Beshalar, que era naquele ano, era Shabbat Parashat Beshalar, diferentemente desse ano que o Shvat é Parashat Bo, uma Parashat anterior. E ele falou, depois falou de novo, né, no Shabbat, saindo do Shabbat, o terceiro Mamar. Nesse segundo, que foi no meio da Parashat Beshalar, o Rebbe fala sobre aceitar opostos. Como eu falei aqui, a escuridão e a luz são 2 opostos. Como transformar os momentos de aperto e sofrimento desse ano, por exemplo, em alegria, que em princípio são opostos difíceis de conviver, e é verdade. Como é difícil conviver o exílio com a redenção, né? Como que pode associar 2 momentos de profundo sofrimento, escuridão e dificuldades e apertos de verdade, chamado Meitzar, que está ligado com Mitzrayim, com a alegria? E aí o Magid Mesdes dá uma explicação muito interessante com uma metáfora, que ele fala que isso acontece lá em cima, nas alturas. Deus faz a paz entre o anjo Gabriel, que é o ministro do fogo, e o anjo Michael, que é o ministro da água. Né? Fogo e água, um em princípio apaga o outro, ou faz evaporar o outro. Mas quando você bota uma panela, por exemplo, entre os dois, eles conseguem ter paz, porque a água não apaga o fogo, esquenta o fogo, a água fica quente e o fogo esquenta a água. Então eles convivem e um aumenta e aprimora o outro. Por meio de uma luz superior, que no caso seria desse exemplo a panela, aos dois, junta e integra os dois. Então a gente tem que trazer para esse mundo essa luz superior que vai unir os 2 opostos, escuridão e luz, transformar em luz completa. Como a gente falou, isso também está ligado com a Teshuvah, que vem uma luz infinita que é acima da escuridão, então a transforma em luz. A Teshuvah faz com que o que era ruim anteriormente, um erro, uma vergonha, se transforme numa grande qualidade. A mesma coisa tem um versículo em Kohelet, do rei Salomão, Shlomo Amelech, capítulo 7, versículo 1, que fala que Tov Shem Mishem Tov. É melhor um nome bom do que um bom azeite. Né? Compara um nome bom com um bom azeite. Também fala depois que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, o bom está ligado, esse bom, que é um nome bom, está ligado com a Teshuvah, o refinamento. A transformação das faíscas que caíram do lado oposto. Tem 3 tipos de coroa. A coroa da Torá, do sacerdócio, coroa, né, mais uma vez está ligada com a nossa época. Keter Torá, Keter Keuná e Keter Malhut, reinado. E o Keter Shem Tov, que é a coroa do bom nome, está acima de todos, que está ligado com a Teshuvah, está ligado com esse refinamento, transformação do que era ruim, que caiu do outro lado, né, uma energia muito grande, e a gente recupera, e através de uma luz superior, a gente faz com que se transforme em luz. Então isso está ligado com
a techuvá. É interessante que, quando for ver no Kohelet, nesse livro, o teto desse Tov, Shem Shemen Tov, esse teto, ele é um teto maior, está ligado com essa luz superior que vem de cima. É uma letra que é um tamanho maior do que o normal, né? E está ligado com a techuvá, como a gente falou, que ela é acima do normal e do constante, que está ligado com a resiliência. A techuvá é contra a resiliência, ela sai do status quo, do normal, da constante, do sempre, e pula a fila. Faz descer, não é furar a fila, é pular a fila. É acima para o nível superior. Faz descer uma luz infinita que transforma a escuridão em luz. E o bom azeite está ligado à Torá e Mitzvot, que é constante e que são bons com certeza, mas que a gente tem que engatar o turbo da Teshuvá para conseguir se superar e superar o mundo inteiro e trazer logo uma cheia, se Deus quiser. Esse mamar que foi falado já era Yud Aleph Shvat, em Raf Aleph, que é 1961. E a parte do trecho, ele está falando sobre Beshalá antes, sobre a Parashá da semana, e o Rebbe começa a ligar com o assunto dos 7 nomes, que a gente já viu nas outras vezes, está ligada a o Bat Legani, no capítulo 11, que fala sobre o nome Tsevakot, que é o nome de guerra de Hashem, que está ligado com essa época que a gente está agora, e o Mamar Bat Legani. Então são 7 nomes de Hashem que não devem ser apagados. Esses nomes são a luz que dá vida aos próprios recipientes. É uma discussão envolvida, complexa, ligada a Hassidut e Kabbalah. Não vou entrar aqui no assunto agora, embora é isso que o Rebbe falou. Essa luz que é a vida, não é simplesmente uma luz externa, é a vida que dá consistência e forma aos recipientes, dá existência de verdade, segundo a opinião do Tzemach Tzedek e do Baal Shem Tov, e não simplesmente os veste, né? Geralmente a gente pode imaginar a luz como vestindo um recipiente, né? Que entrando dentro de um recipiente, dando a vida de forma externa para aquele recipiente. E a luz que a gente está vendo aqui, o Rebbe fala que é o nome de Tsevakot, que ele é o próprio recipiente. Então ele junta a grandeza da luz com a grandeza do recipiente, que se transforma na própria luz que dá a vida ao recipiente. E a fonte dessa luz que veste o recipiente é acima da própria luz e dos recipientes. É a essência de Hashem que junta esses opostos. E está ligado com o nome de Tsevakot. Coisa interessante que eu não queria deixar de falar, que eu pensei outro dia, na reza da noite, a reza da noite que foi instituída, né, foi revelada pelo Yaakov Avinu, que está ligado com a Torá, o terceiro patriarca, está ligado com a nossa época, a época de exílio, uma época de escuridão, justamente onde aparece mais vezes o nome de Tsevakot. E a gente fala nos Korbanot, preparação para a reza da manhã e da tarde, o nome Hashem Tsevakot, mas dentro da Tefilá é simplesmente em Arvit, na escuridão, que a gente fala, repete 3 vezes o nome Hashem Tsevakot, que está ligado com essa guerra. Na noite não dá para você ser simplesmente resiliente. Você tem que estar pronto para atacar, tem que fazer, tem que acontecer. Na noite não dá para simplesmente sofrer e aguentar firme e resistir, ser passivo. Tem que atuar. Isso é ligado com esse nome Hashem Tsevakot, que foi revelado por uma mulher, a profetisa Hana, mãe do profeta Shmuel, que não aparece no Tanakh inteiro, a não ser quando chega Hana no livro Shmuel Aleph. Então, sabe a pergunta? Ok. A gente está vendo a grandeza e a importância de trazer esse nome de Hashem, essa luz infinita, que é a essência de Hashem, que une o oposto aqui embaixo. Mas como conseguir fazer isso? Essa luz, que é a vida dos recipientes, consegue unir opostos, fazer a paz entre o fogo e a água, como lá em cima, mas como é trazer isso aqui para baixo? Então aí a resposta que é fundamental, aí tem na prática o que a gente fazer para conseguir isso, é o bitul. Bitul é uma palavra difícil de traduzir, mas está ligado justamente com a aceitação, a resignação aos desígnios divinos, e não é de uma forma passiva. A aceitação como um soldado que aceita as ordens do comandante, do rei,
de Hashem não quer dizer ficar passivo, né? Na guerra a gente tem que agir, mas aceitando o que tem que ser feito. Todo momento, isso é o Bitul, que está ligado com David Amelech também, a qualidade de Malchut, está ligado com Keter também, nessa época que a gente está aqui agora. Talvez isso seja o mais importante que está acontecendo nessa época, para o mundo inteiro ter esse Bitul, se render à força da coroa de Hashem, do Keter, que envolve o mundo inteiro de uma forma igual, e todo mundo tem que estar nesse estado, não de resiliência, mas de resignação, no qual a gente age, embora com resignação e aceitação, age durante todo momento, enaltecendo Hashem, e não a nossa própria existência. Porque no momento em que a gente está só tirando vantagem, pensando no que a gente tem de propriedade, de conquistas, de diplomas, de conta bancária, de poder, de influência, de seguidores, então a gente só pode receber, não estou falando que isso é ruim, mas a gente vai receber uma luz limitada, ligada ao quanto que a gente tem de vantagem, de conquista, de propriedade, de diploma, de dinheiro, etc. É comparável às medidas, aos valores e quantidades que a gente tem. Mas o que a gente tem que ter como Bitul é estar muito acima disso. Isso foi geral do motivo do exílio no Egito e também até agora. Todos os exílios que se seguiram, que está na origem dessa palavra meitzar, que é aperto, que está ligado a essas medidas que a gente mesmo se envolveu, achando que o que era bom, o que valia, é o quanto que a gente tinha, o quanto que a gente possuía, o quanto que era nosso. E aí, isso está ligado, esse meitzar, esse aperto está ligado a gente estar deslocado. O exílio é uma palavra interessante. Exílio quer dizer estar fora do lugar, né? Não é chamado de escravidão no Egito, embora tivesse, não é chamado de uma fraqueza ou uma diminuição, mas sim de exílio. O que é o exílio? É estar fora do lugar. Quando está deslocado, a gente sente mais o aperto, porque a gente não está no nosso eixo, não está no nosso centro. E aí nos apertam e nos oprimem. Em todos os assuntos nós somos vulneráveis. Mas aí temos mais chances, como está acontecendo agora, de nos anular e nos resignar e aceitar a nossa missão, a guerra que Hashem confia na gente, que é o Hashem Ish Milchama, como ele aparece na saída do Egito, justamente para Shat Beshalach, que também está ligado com Shvat, na saída e na abertura do Mar Vermelho. Por isso, a Galut, o exílio, é comparado com a semeadura, pois a semente é coberta, quando semeia uma semente, ela é coberta com a terra, e de lá cresce. A semente, quando ela apodrece, que está ligado com esse bitulo, ela se anula e se perde. Mas embora, não é o fim da semente, é o começo. Quando a semente ela está nessa opressão da terra, essa é a fórmula. Vamos explicar de uma forma mais direta. A fórmula é, tem a terra que oprime, que está ligado com o Egito, com o aperto, né, com a opressão, onde a semente fica lá, aparentemente desaparecendo, mas justamente através da semente, que somos nós, plantados na terra, que essa escuridão que está acontecendo agora, mais fortemente ainda, a gente se anula, que está ligado com esse apodrecimento, entre aspas. Aí a gente se expande e, deixando de ter essa existência, que é esse se sentir, se achar e se valorizar, a gente consegue se expandir e crescer. E aí tem uma outra coisa muito interessante, que tem um passuco que a gente fala, inclusive, todo dia, que fala Ve'et Tzara Hileakov Mimena Ivasheia, que está ligado a uma profecia de Irmial, capítulo 30, versículo 7, que fala que Et Tzara, o momento do sofrimento, da Tzara, né, Tzara'a, Tzara de sofrimento, de aperto, de dificuldade, está ligado com Meitzar, a mesma origem de Mitzrayim, Tzara, Meitzar, sofrimento, Apetzures em Yiddish. No momento do Tzures, do sofrimento, do aperto, a gente transforma a Tzara em Tzohar, as mesmas letras. Tzohar é uma janela, é um brilhante, é um brilho
do próprio sofrimento vem o brilho da luz da salvação. E aí, por isso que Mimena Ivashei, daí a gente, Yeshua, Ivashei está ligado com Yeshua, está ligado com Geulah, com a redenção, com a salvação. Então vem a luz infinita que une os opostos. A gente, nesse momento de aperto, de estar debaixo da terra, desculpa falar assim, não no sentido literal, mas nessa escuridão que nos oprime, como uma semente que está dentro da terra, e daí ela cresce, é que a gente consegue a salvação. E terminando, agora, Hashem fala, agora justamente nessa paraxá, em Bó, que a gente consegue salvar o mundo inteiro, salvar o Egito. Quando a gente sai do Egito em Parashat Bó, a gente sai junto com a gente, com as faíscas, a maior parte das faíscas divinas, são 288, a gente sai com 202, ficam faltando só 86, que é a numerologia de natureza, e a gente consegue salvar o Egito, vai em Natslu et Mitzrayim. Com a nossa atuação a gente salva o mundo inteiro, a gente salva o Egito, a gente não sai destruindo o Egito, a gente sai salvando, trazendo salvação para o mundo inteiro, junto com a gente, dessas faíscas divinas que a gente arregimentou e agrupou na história de todos os tempos. E por isso que teve espaço para os demais exílios, porque faltava esses 86, mas a gente já conseguiu refinar também, porque já foi declarado pelo Rebbe anterior também, e até o máximo do aperto que a gente está aqui agora ainda, que vem ainda dessa necessidade de salvar essas faíscas, e a gente está agora na iminência da era messiânica, onde teria mais sofrimento, que está ligado com esse sará, mas graças a Deus a gente já saiu da obrigação, já resolveu tudo. Estamos prontos para entrar definitivamente na era messiânica e já na Geulah definitiva, com o terceiro Beit HaMikdash, se Deus quiser, ainda hoje. Mais algumas pequenas observações, embora não tenha mais tanto tempo. Nessa paraxá agora, no livro Torah Or, do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Lubavitch, fala que por isso está escrito: bem nesse dia saiu todo o exército de Hashem, Tzivot Hashem, lembrando o nome Tzevakot que a gente falou na semana passada, que é ligado com Tzivot, que é exército. O exército é aquele que está submisso a Hashem, não é Hashem Tzevakot, é Tzivot Hashem, numa outra ordem. Então o exército é submisso a Hashem, não é uma qualidade de Hashem Tzevakot. Esse exército de Hashem, ele, por ser um exército, inclui todos os tipos de pessoas, incluindo as faíscas que caíram de torro, como a gente falou, do outro lado, e foram refinadas no nosso aperto no Egito, e já foi refinado nesse aperto maior ainda do que o Egito, porque já dura mais de 2000 anos desde o segundo Beit HaMikdash, que a gente está num exílio mais deslocado ainda do que estava antes, nos 4 cantos do mundo, e a gente está reunindo todas as faíscas divinas que a gente tem necessidade, que tinha como missão nossa nessa guerra, para elevar o mundo inteiro. Todas as pessoas do mundo vão ser elevadas, essas faíscas, junto com todos nós. E o Alter Rebbe fala uma coisa interessante, não é o momento agora, mas sobre essa ligação com os 7 nomes de Hashem. Quando as faíscas são elevadas, elas deixam de ter nomes, porque elas passam a ser integradas na fonte. Então são chamadas simplesmente de exército. Uma coisa interessante, no exército não tem o nome de cada soldado, embora tenha o badge, né, aquele, como se fosse um crachá colocado no uniforme de cada soldado, mas a gente vê aqui que quando vira Tzivot Hashem, não está o nome Reuven, Shimon, Levi, Eudá, Yosef, de cada um que está saindo do Egito, mas sim um exército, porque a gente se une num corpo único, que deixa de ter um nome individual de cada um. Quase concluindo, a revelação da luz infinita acontece justamente através de passar por um aperto antes. Isso está ligado com o Mamar do Rebbe, assim que termina o Mamar do Rebbe, que a gente está falando do Bate Legani desse ano de 1961, ligado ao capítulo 11. Passar por esse aperto antes. Então o Rebbe já profetizou isso em 61, ligado ao que a gente está agora. 61 são 60 anos depois, agora, passando por um aperto já definitivo, para já entrar na redenção final definitiva. Se você viu uma geração após outra desgraçando o nome de Hashem, como está acontecendo agora, ou aconteceu até agora, que está ligado com esse aperto, então anseie pelo começo da era messiânica.
Tzipiá le Mashiach, leragav shel Mashiach, ikvot Mashiach, o calcanhar de Mashiach, a era messiânica que já está começando agora. Então haverá a revelação verdadeira do infinito, no modo muito mais elevado que a revelação saída do Egito. Então a gente está agora vivendo uma revelação muito mais elevada do que teve antes, que é comparado com o Egito, mas é muito superior. Por isso é falado que Areinu Niflaot, que é ligado com o ano que a gente está agora, Niflaot, é Pelaot, é Areinu, que vão ser mostradas maravilhas, como nos dias que você saiu da terra do Egito. E Nun Niflaot, que é maravilhas, está ligado com Nun Pelaot, 50 maravilhas. Então, resumindo, como está aqui embaixo, tem uma fórmula mais uma vez para a gente, tem aperto, do aperto a gente consegue a redenção e as maravilhas. Essa é a fórmula. A gente está já vivendo esse aperto, já conseguiu sair da obrigação de ter esse aperto, essa tzará, esse tzures, essas dificuldades, e a gente aguentou com a resiliência, mas mais ainda com a resignação, e atuou e guerreou como um verdadeiro soldado, seguindo as ordens do comandante e do rei e de Hashem, e a gente vai conseguir chegar já na redenção. Está ligado com essas Nun Pelaot, maravilhas. Eu fui pesquisar, o Rebbe traz do Zohar, consegui com essa dificuldade entender e achar em que parte do Zohar está escrito isso, e explica que essas 50 maravilhas que estão acontecendo agora já, eu queria saber que são as 50 maravilhas. Hashem abriu os 50 portões de Binah, que é entendimento. Então, está ligado com Mashiach, esse nível dos 50 portões. Então a gente se aprofundar justamente na Torá e aprender e descobrir esses 50 portões de entendimento, a gente chegar no nível da Torá ligado a esses 50 portões que foi revelado só para Moshe Rabbeinu. E a gente consegue estar vendo isso hoje, são as 50 maravilhas, Nun Pelaot, ligado com Nun Sharei Binah, que está ligado também com a saída do Egito, que é lembrada 50 vezes justamente na Torá. Então essas 50 maravilhas que serão mostradas para a gente, estão ligadas às 50 vezes que a gente sai do Egito na Torá, que é lembrado isso, e os 50 portões de Binah, no entendimento elevado de Hashem, serão mostrados justamente nessa época, que está ligada com as calamidades que aconteceram com Edom, como a gente está vendo já agora, mas sem entrar mais em muitos detalhes. Basta ler o jornal que a gente consegue acompanhar essas calamidades acontecendo com Edom. Então, concluindo já no último slide, a missão de guerra dos soldados do exército do rei David é lutar, isso o Rebbe falou num outro ano, é lutar contra aqueles que desgraçaram, como a gente falou, Herfu Meshirecha, Ikvot Meshirecha, desgraçaram e foram contra e tentaram humilhar e impedir a iminente chegada da era messiânica, como está escrito no Midrash, e depois está escrito também nos Salmos 89, quem quiser Peitet, no finalzinho dos Salmos, tem primeiro 52 que fala sobre Harfu e Kvot Meshirecha, mas depois, logo depois, David Amelech, que é o salmista, ele fala Baruch Hashem, Amen Ve'Amen, bendito Hashem para sempre, Elam Vaed, Amen Ve'Amen. Ele viu a chegada do Mashiach de uma vez por todas, Amen Ve'Amen, é para sempre. Então deu graças a Deus, falou Baruch Hashem e deu agradecimentos e graças a Deus, que é o que a gente tem que fazer agora. Então que a gente possa já estar, se Deus quiser, com o Mashiach, terceiro Beit HaMikdash, já em Jerusalém, reconstruída, depois que a gente já ganhou essa guerra, e a gente está trazendo essa vitória para o mundo inteiro, se Deus quiser, ainda hoje. Amém, Ve'Amen. Tudo de bom para todos nós. Só boas notícias. Shabbat Shalom.